Então vamos lá, vamos começar a nossa live hoje. Então, pode ser que eu olhe para lá um pouquinho, olhe para cá um pouquinho, né? A gente está aqui também no Instagram. E a nossa live hoje é sobre as questões de transtornos alimentares e tudo aquilo que influencia e que a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, né? Porque acaba que a gente está acostumado com aquelas, as condições, assim, né, tem que fazer dieta, quem só tá acima do peso porque a pessoa não é séria, que a pessoa não leva a sério, que a pessoa é relaxada, quantas coisas a gente ouve, assim, né, tá gordo porque quer, enfim. E a gente traz hoje aqui uma nova visão sobre isso. A gente entende que não é só, tá gordo porque quer, porque a pessoa não tem determinação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que faz com que a gente e com que as pessoas que estão acima do peso, que sofrem de transtornos, né, tanto muito acima quanto abaixo também, o que faz com que as pessoas não tenham sucesso nas suas escolhas, nas suas dietas, enfim. É muito além do que só uma falta de vontade, de determinação. Então, nós vamos trazer hoje esse novo olhar, que é um olhar que não é muito valorizado e que é fundamental, que é o principal, que é o nosso sistema nervoso. Então, por que que nós somos reféns do nosso sistema nervoso? E com isso, algumas de nossas escolhas a gente não tem sucesso, uma escolha de forma consciente, né? Não, eu tenho consciência que eu preciso me alimentar melhor, eu tenho consciência que eu preciso ter um peso, né, X, que é o ideal, todo mundo tem essa consciência. As pessoas que estão muito acima do peso ou muito abaixo sabem disso, mas e por que que não conseguem, né, estar no seu peso ideal? Então não é só uma falta de vontade, uma falta de determinação. Existe todo um mecanismo por trás disso e de que nós somos reféns até certo modo. Vamos explicar aqui depois um pouquinho por que que é até certo modo e que nos impede de que a gente consiga, né, chegar num peso ideal, de que a gente consiga lidar com um transtorno e deixar de ser refém. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer um pouco do nosso trabalho e que isso seja de ajuda para quem precisa, né, para as pessoas que precisam, né, Meire? Isso mesmo. Com a introdução da Cláudia, nós podemos ver, podemos entender um pouquinho de que inconscientemente nós ficamos reféns de algo que a gente não pode tomar conta de tudo isso. E vem por gerações e gerações trazendo esses hábitos, essas crenças, essas formas, né, de pensar. E tudo isso é o que a gente vai olhar de um olhar mais abrangente, de uma forma num todo, para que possa estar trazendo muitas vezes, essa crença de incapacidade, essa crença de vulnerabilidade, que a gente não tem que desprezar de forma alguma, e pelo contrário, nós temos que amparar tudo isso que se sente, amparar tudo isso que está vindo, né? Que está trazendo, porque engloba tudo, engloba desde a infância, a gestação, o crescimento, a maturidade. Então, os hábitos alimentares, né, que muitas vezes muda-se de hábito alimentar, muda-se de profissional, ou muitas vezes nem chega aí algum profissional para que não tenha esse contato.
Então, nós estamos trazendo uma outra visão, uma visão mais abrangente, uma visão onde cada um vai ser olhado, vai ser visto da forma que vem trazendo esse, vamos dizer, um transtorno alimentar, né? Que vamos nomificar, mas não precisa ser nomificado, porque é algo que nós trazemos, todos nós trazemos, mas cada um agindo de uma forma. Então, é com toda essa memória que traz que nós vamos acessar, que nós vamos tomar consciência, que nós vamos olhar, porque muitas vezes o nosso corpo, ele é o último a ser visto, mas ele é o primeiro a ser atingido. Então, é com esse olhar abrangente, com esse olhar de acolhimento a tudo isso que nós sentimos, que nós podemos dar um passo diferente, um passo onde talvez ninguém tenha caminhado, mas que está junto com cada um de nós. Tá, só para mim saber, Jô, a Jô disse que está dando eco, melhorou, Jô? Eu troquei aqui, eu baixei no Note e aumentei o do Instagram. Nos diz aí se melhorou. Só para a gente. Então, Jô, assim que tu parou, tá? Então, vou ficar com o áudio só do telefone, para não dar essa microfonia aí. Então, vamos lá de forma mais objetiva, né? Não vamos demorar muito, e a gente vai explicar qual é o nosso objetivo aqui. A gente fez um formulário sobre transtorno alimentar, as pessoas responderam, né? Muitas pessoas responderam sobre o que a pessoa tem, né? De, de, de eventos durante a vida que trouxeram, né, algum registro, e aí foram nos trazendo as suas informações. E antes da gente entrar nessa parte, o que a gente vai lidar é com o nosso sistema nervoso central. E aí nós estamos falando de algo muito sofisticado, de uma parte do nosso cérebro que, de alguma forma, trabalha para a nossa sobrevivência, e ele vai fazer de tudo para a nossa sobrevivência, para nos preservar, para que a gente, numa situação de perigo ou de risco, ele vá se adaptar, para que a gente dê conta daquilo para sobreviver. Então, o nosso cérebro, essa parte mais primitiva, que é a parte da sobrevivência, ela sempre vai buscar a segurança e o prazer. Então, o que nos dá segurança e o que nos dá prazer é onde o nosso sistema nervoso vai nos levar, independente das consequências disso depois. Segurança e estabilidade, né? Vínculos. Então, nós vamos ter vínculos, desde que a gente nasce, a gente tem nossos vínculos, enfim. E os vínculos nem sempre são saudáveis, mas para o sistema nervoso não importa se é saudável, ele precisa do vínculo. Nós precisamos, quando bebês, de vínculos para que a gente sobreviva. Se não tiver um vínculo, a gente não sobrevive. Então, mesmo sendo um vínculo não saudável, nós vamos criar vínculos para sobreviver. E vamos fazer escolhas que nos dê prazer. Outra coisa que o cérebro faz é a economia. Então, ele sempre vai procurar prazer, segurança e economia. E são os princípios básicos dessa parte do cérebro que a gente está falando. Então, como é que a gente tem prazer? Através de uma química, né? Tem uma química liberada, nosso corpo funciona através de uma química, de combinações químicas, dependendo do evento externo, a gente tem uma química interna que se prepara para isso. Então, tem a química do prazer, tem a química do estresse, tem a química do medo, tem a química da tristeza, da alegria. Então, tudo a gente vai liberando essa química.
serotonina, dopamina e cortisol, né, que nos momentos de perigo, de ansiedade, de estresse, então tudo está relacionado. O que a gente vai trazer, que é o que não falam, né, nas consultas, geralmente as pessoas que têm essa luta com o peso não receberam essa informação, é que enquanto o cérebro tiver uma configuração, é a nossa central de comando, enquanto ele tiver essa configuração que leva a pessoa a comer mais, ela não vai conseguir de uma forma que ela racional, ela não vai conseguir fazer uma dieta ou mudar de peso. Por quê? Porque em eventos muito cedo durante a vida, a gente tem muitas pessoas que passaram por situações muito difíceis, né? E aí no nosso formulário, então, a gente recebeu, né, essas informações. Teve pessoas e crianças que passaram por situações de medo, porque pai e mãe brigavam muito, ou de escassez, porque não tinha alimento, ou se a criança estava incomodando demais, ganha um doce, dá uma bala, dá para ela ficar quieta. Então, a recompensa que traz um prazer era através do alimento. Então, tem várias situações, e isso é muito individual, né, de cada organismo, que faz com que a pessoa fique depois refém de algo. Nós estamos falando hoje de alimento. Então, a criança que talvez não tinha alimento, não tinha tanta abundância, ela entende que quando tiver um pouquinho de alimento, tem que comer muito, porque vai faltar depois. Então, eu preciso ter reservas, porque depois vai faltar. E aí tem o organismo que sinaliza, tem um perigo, tem um risco de eu não ter alimento depois. Então, se tem um risco, já vai ter toda uma configuração para mim ter reservas. Então, isso é um exemplo de situação familiar. Tem pessoas que têm muita ansiedade, ou têm muito medo, ou as suas culpas. O alimento para todos nós, ele é prazeroso. Na maioria das pessoas, né? E a gente vai fazer uma refeição, a gente tem o prazer, a gente, né, de comer aquela refeição, principalmente as refeições mais gordurosas ou doces, a gente tem prazer. Então, se o nosso sistema nervoso vai buscar prazer, e o alimento é algo muito fácil, então, fica aquele ciclo vicioso da busca pelo prazer através do alimento. E aí fica esse registro para a vida. Então, quando a gente é criança e tem uma informação nesse sentido, de que alimento me dá prazer, o alimento me dá segurança, porque às vezes não tem na família, né? Não vem, a criança não tem essa segurança, aí, de alguma forma ela vai achar onde ela vai ter o seu prazer ou sua segurança, e o alimento dá isso. Ou o alimento é o momento que ela recebe a atenção dos pais, que recebe, né, ou pelo menos está me vendo, está me cuidando, e aí começa a criar uma relação de dependência, e isso de uma forma errada, né, é de uma forma que depois na vida adulta a Negativa. pessoa não consegue identificar que existe lá um gatilho, que é onde ela busca o seu prazer e a sua segurança. E aí ela fica dependente do alimento. É isso, Meire? Quer falar alguma coisa? Isso, e em contrapartida também tem aquela que, de alguma forma, não vê o alimento como algo que vai substituir ou que vai sustentá-la. E ela também, em contrapartida, ela quer eliminar o alimento da vida dela. Ela quer fazer com que esse alimento não faça parte da vida dela, porque traz algum vínculo de desprazer, traz algum vínculo de menos, de que ela quer evitar. Pessoas que, de alguma forma, o alimento
como tem as que traz prazer, tem as que não traz prazer. Então, tudo é uma forma de podermos ver o vínculo que existe no meio dela e que ela faz uma associação com esse alimento. Mesmo na hora da maternidade, que nasce, que vai dar o peito, que vai dar o alimento, o olhar que essa mãe tem para com esse filho, que vai criando esse vínculo. Então, isso é algo muito importante, o próprio vínculo da mãe amamentar essa criança, do corpo, de estar próximo, e a mãe ter esse momento que é ela e a criança. Então, quando vai se olhando para tudo isso, é tanto o excesso desse prazer, como também uma punição de não ter esse prazer, de não poder estar com esse prazer. Qual é o vínculo que foi gerado com essa alimentação? Então, por trás desta alimentação, nós podemos ver muitas coisas que não se referem à alimentação, mas sim ao que ela viveu nesses momentos, ao qual foi o vínculo criado, qual a segurança que levou para ela, onde ela se sentiu segura, com a alimentação ou sem alimentação, o excesso de alimentação, aquela coisa, ó, você tem que comer até o último grão. Só que muitas vezes não é dessa forma. Cada um age de uma forma, cada um tem uma estrutura, então o momento da alimentação. Então, quando a gente fala, lógico, todos os profissionais são muito importantes para um momento de que o organismo necessita ou de alimentação diferente ou se alimentar, mas ter um olhar mais global sobre o que levou a negar a alimentação ou a exceder na alimentação. Esse desequilíbrio, ou momentos sem ou momentos com. Então, é tudo isso que a gente vai olhar, porque esse sistema que a Cláudia falou, que é o próprio, né, o sistema nervoso que vem trazendo todas essas informações, esse sistema, ele não só traz as informações, como ele demonstra com o nosso próprio corpo por sinais, como que nós agimos em situações, se nós estamos em fuga, se nós estamos, né, no momento que necessita. Então, o organismo, ele dá todos os sinais. O corpo, ele é o maior mensageiro de tudo aquilo que nós já vivemos. Ele guarda todas as memórias. Então, quando olhamos para o corpo, nós podemos ver todas as memórias que foram guardadas desde o ventre até os dias de hoje. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela é desprezada. É isso, É, Cláudia? sim, e voltando a falar de sistema nervoso, que é, né, o nosso foco, a gente tem nosso ramo simpático, que é o que a gente está ativo, que a gente está atento, que a gente precisa agir no momento de perigo, fugir, lutar, correr. E quando a pessoa tem essa informação que está sempre em perigo, porque em algum momento foi registrado isso na consciência, um momento lá na infância, está sempre em perigo, o pai e mãe estão brigando, ou o pai bate na mãe, ou o pai foi embora, ou a mãe abandonou, a criança se sente em perigo, e aí fica esse sistema, né, fica, essa parte do sistema, o simpático, fica muito ativada. Então, se eu estou sempre em perigo, eu preciso ter energia para lutar ou para fugir. Então, isso é uma leitura, é instintivo. Se eu preciso ter energia para lutar e para fugir, porque eu estou sempre em perigo, eu preciso comer mais. Eu preciso ter, né, energia através do alimento para lutar ou fugir. Então, aqui o foco é o que está fazendo com que a pessoa se sinta ainda em luta ou em fuga, se sinta em perigo. Hoje em dia a pessoa pode dizer, não, mas eu não me sinto em perigo. Tá, mas conscientemente não. Mas no teu inconsciente, sim, tem alguma crença, tem algum evento, tem algum trauma que está lá que te deixa em estado de alerta. E se está em estado de alerta, eu preciso ter energia
força para lutar ou para fugir. Então, a nossa intenção aqui é trazer esse novo olhar para as pessoas que, de alguma forma, não conseguem lidar, né, com seu peso, já tentaram de tudo, mas enquanto não entender que o sistema nervoso tem um registro que faça com que a pessoa coma mais, isso de forma consciente, a pessoa tem muitas tentativas e muitos fracassos, né, nas suas dietas. E não é porque a pessoa é uma fracassada. A gente viu aqui no nosso formulário, né, muitas palavras como culpa, a pessoa tem baixa autoestima, tem falta de controle, tem ansiedade, mas por quê? Porque ela acha que ela é uma fracassada, ela não consegue, mas não é porque ela não consegue, é porque tem um registro na central de comando do sistema nervoso que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado para que ela possa ter autonomia. Que enquanto esse registro estiver lá marcado, estiver, né, carimbado, nós somos reféns. A gente está falando hoje de sistema nervoso, mas isso serve para tudo, né? Para todas as questões, sintomas, né, que a gente tem. Sempre o nosso corpo vai tentar nos proteger, sempre. Então, se tem aquele registro que eu preciso me proteger, uma criança que foi abusada, né, uma criança que foi apanhava muito dos pais, tem o sistema nervoso ativado em alerta, porque parece que está sempre em perigo, porque parece que está sempre em risco, que vai ser abusada novamente, desconfia das relações, que aqui, né, pode também, né, ter um abuso naquela relação. Então, ela tem um sistema de alerta ativado. E a gente tem o ramo parasimpático, que é o que baixa, né, a nossa atividade, que é o sistema onde a gente tem o repouso, o descanso, a digestão, e, e esse precisa ser ativado. Mas os dois não são acionados juntos. Se eu tenho um registro de precisar estar sempre em alerta, o outro não vai estar atuando. Ou é um ou é outro. E nós temos que aprender a permitir que o sistema nervoso parasimpático entre também em ação e que a gente consiga, baixando as barreiras, baixando a guarda, consiga transformar essas crenças desse sistema nervoso para que então se tenha sucesso numa perda de peso, que é o nosso caso aqui. E acho que a nossa ideia é essa, de mostrar que nós temos uma central de comando dentro do nosso, né, do nosso sistema nervoso. E a gente até, agora me lembrei até do filme, né, aquele filme dos, como é que é meu nome? Divertidamente. Divertidamente. Aquele filme fala muito de uma forma lúdica, mas ele traz essa informação, existe sim essa central de comando, e que influencia em todas as nossas escolhas e atitudes. E falando de perda de peso, precisa olhar para suas crenças. Nós temos aqui também um e-book com 100 crenças para ser testadas. E aí que a gente vai começando a se dar conta de crença que eu não sabia que eu tinha, mas quando eu faço o teste energético, ela aparece. E nós temos também, né, à disposição para quem quiser o e-book, comprar, enfim, para poder fazer o seu teste. E aí ter um caminho de como, por onde eu começo. Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu já fiz terapia, ou eu não tenho problema nenhum, mas às vezes é tão inconsciente que a pessoa não tem noção. A pessoa, por exemplo, um exemplo, o pai que viaja muito e que deixa a mãe sozinha. A princípio não é um trauma, né? A gente assim olhando de forma adulta, não, o pai viaja, precisa trabalhar, enfim. Mas para a criança é uma sensação de abandono. A criança não tem essa maturidade para entender onde é que ele está indo, o que que ele vai fazer. Ele está me trocando por dinheiro. O pai explica, o pai vai buscar dinheiro. Para a criança, então, dinheiro é mais importante.
E aí vem crenças relacionadas a dinheiro. Então, é só um exemplo, né? Que às vezes tem traumas de desenvolvimento que, de uma gente, né, olhando de fora, não, mas isso não é um trauma. Para a criança, sim. Para a criança, ela sentiu desamparo, ela sentiu insegurança, ela teve medo que esse pai não voltasse. E aí tem muitas, né, combinações de situações que fazem com que a gente tenha escolhas hoje de forma involuntária. Então, falando especificamente, né, das crianças sobre o peso, tem sim que olhar para essa central de comando, ver o que que te dá prazer, por que te dá esse prazer e como mudar isso. Porque o alimento, ele é prazeroso, mas ele não pode passar de um ponto que vai fazer a pessoa ser refém disso. Então, como transformar esse prazer? Como buscar de outra forma essa sensação de prazer? E aí eu estou falando da química, né? Serotonina, dopamina, isso que a gente não controla, mas que faz parte, né, da nossa bioquímica. Acho que é isso, né, Meire? Isso, e não é só pelo prazer, é o não prazer, é não se dar ao prazer também. Porque Sim, quando a sim. gente fala de alimentos, não é só o excesso, mas é transformar na falta, não, a inanição do alimento também é uma punição. Então, o porquê levar a essa punição? Onde está nesse sistema nervoso que faz com que essa pessoa ela se pune de uma forma, porque ela se pune, qual, né, a punição dela do não a se alimentar ou se alimentar e pôr para fora ou de outras formas. Então, seja qual for esse desequilíbrio alimentar, que a gente nem precisa chamar um transtorno, né, que assim ele é conhecido, TA, transtorno alimentar, mas é um desequilíbrio alimentar, porque ou é o excesso ou é a falta. Então, isso tudo ligado ao próprio sistema nervoso, que nós, buscando, olhando, trazendo, são os traumas, sim, e pelo próprio formulário que nós fizemos, que responderam, são poucas as pessoas que buscam uma terapia para isso. Então, a busca da terapia, ela é muito importante. Por quê? Porque por mais que você escolha um alimento, ele é importante, ele vai te trazer essa importância alimentar. Mas por trás desse alimento tem toda uma história de trauma que impede que a pessoa possa olhar para esse alimento e e se sentir segura ou se sentir de qualquer outra forma. Então, a alimentação é algo que vem, né? A gente vem amamentando, vem, né, trocando as fases da alimentação e até o final das nossas vidas. Então, o alimento ele anda junto com a gente, mas junto com ele também entra toda uma memória onde é buscada. Então, nós vamos olhar para essas formas, esse olhar mais globalizado para a alimentação. E outra E coisa que eu me tem lembrei, opa, todos os formulários que nós vimos, que nós fizemos para poder estar falando. e uma coisa que eu me lembrei também é na fase da amamentação, né? Muitos médicos orientam as mães, dá de 3 em 3 horas. Aí a criança chora antes, mas aí a mãe segue a orientação, não, vou dar, chora com 2 horas e meia, porque quer, né, tá com fome. Aí a mãe, não, mas não é, não tá na hora, eu vou esperar, né, mais meia hora que foi a orientação. Essa criança já começa a entender que precisa chorar para receber alimento e que o alimento pode ser escasso, já que ela quer e não ganha, que a mãe está obedecendo, né? E não é por não amar o filho em si, por uma orientação, que antigamente era assim, hoje a gente entende que não, que pode oferecer, né, sempre que a criança pedir. Então já começa aí
algumas crenças, né, no bebê, em relação ao alimento, porque ele quer, mas a mãe entende que não, que ele tem que esperar. E aí já começam crenças, né, já desde pequenininho, de que ou eu preciso chorar, ou eu preciso comer tudo no momento que ela der, porque daqui a pouco eu vou ficar sem, né? Por um tempo eu vou ficar sem também. Então são coisas tão, para nós hoje em dia, assim, parece tão pequenos, mas para um sistema nervoso é muito grande, e assim ele vai se adaptando, e assim ele vai entendendo. Ah, eu tenho que chorar para ganhar, ou eu tenho que comer muito, porque daqui a pouco eu não vou ter. E no decorrer depois da infância também tem todos os hábitos, né, familiares de, de oferta ou não oferta, ou então, como eu falei antes, o alimento é algo que dá prazer também, né? Então, se a criança tem uma situação em casa difícil, pelo menos comendo ela se sente bem, e a gente se sente bem comendo, né? E outra questão das pessoas que têm a inanição é entender por quem que ela quer morrer. Isso é uma pergunta que a gente faz também nos nossos trabalhos, né? Que a pessoa não come e vai perdendo energia, vai perdendo força e vai definhando. E às vezes ela está fazendo um sacrifício por alguém, comprando a dor de alguém. Então tudo isso é muito além do que só, vou fazer uma dieta e seguir aqui o número de calorias. É tudo muito além, que é o que a gente então traz aqui de proposta. Nós temos o e-book que tem 100 crenças a ser testadas, e nós temos também o nosso atendimento individual, para quem entender que precisa de um atendimento individual, com 12 encontros, e nós temos atendimento em grupo também, que a gente vai abrir logo o grupo, que é para um poder olhar para a questão do outro e conseguir também entender que não é um fracassado, não é uma pessoa que não deu certo e que né, se sente menos ou diminuído. Porque quando a gente começa a entender, são nas relações que a gente se traumatiza e nas relações a gente se cura também. Então, quando a gente começa a entender a dor do outro é igual à minha, a gente já se sente pertencente. A gente já entende, opa, eu acho que aqui tem algo para mim. Então, aqui fica o nosso convite. Nós vamos abrir o grupo em seguida e tem o atendimento individual para as pessoas que se sentem, né, não se sentem tão confortáveis em estar, né, num grupo. E o e-book, para quem quiser testar suas crenças, também fica à disposição. E é um bom começo, começar a testar as crenças. A gente ensina como faz o teste. Tem um teste do Bidort, né, que é do dedo. Tem um teste energético, que é com o pêndulo, né, do corpo, para onde o corpo vai pendular. E assim a gente vai chegando nas nossas crenças, porque o corpo não mente. Assim como o corpo, né, já está mostrando ou sobrepeso ou, né, muito baixo peso, está falando alguma coisa, ele não está mentindo. Ele só quer que a gente entenda a mensagem. E para a gente entender a mensagem, a gente tem os testes de crenças e a gente tem como entrar nesse sistema nervoso e entender por que que ele se configurou daquela forma e o que que é preciso para que ele mude, né? Se tenha outra configuração, porque do nada ele não vai mudar. Sistema nervoso, ele, depois que ele tem uma leitura e sobreviveu, e deu certo porque sobreviveu, ele não vai mudar só por intenção. Ele precisa ser trabalhado e entender que ele também vai sobreviver com escolhas diferentes. Acho que é isso, né, Meire, nosso recado. É isso. Daí, se alguém tiver interesse, manda, né, a mensagem no direct, a gente entra em contato, porque na próxima semana a gente vai fazer mais uma live, mais uma reunião para poder estar fazendo essas trocas, estar fazendo esse movimento, que é algo muito além de apenas uma alimentação.
E hoje a gente pode ver que a alimentação, pelas facilidades, ela se tornou um hábito que muitas vezes é um hábito que leva à morte, seja por inanição ou por excesso. E por trás disso tem coisas que podem ser vistas, podem ser acolhidas de uma forma muito amorosa, de uma forma tranquila, né? Mas que nós possamos olhar para tudo isso, acolher tudo isso e fazer realmente de uma maneira que baixe as barreiras, que vocês possam ver, possam olhar e possa se trabalhar isso, independente de qualquer muleta, de qualquer forma, mas sim pelo autoconhecimento e tomar contato com tudo isso. Então é Então é isso. isso. Obrigada para quem nos assistiu e Obrigada, estamos obrigada. à disposição por Até aqui. mais. Até. Então aqui, tá me ouvindo, Meire? Estava sem som. Tá. Então aqui a gente vai encerrar também. Fizemos pelo Instagram, no @vitalmentecm. Vai ficar lá registrado a nossa live. E fica também aqui o convite para quem quiser conhecer melhor nosso trabalho. Semana que vem vamos estar aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre isso. E para a gente desvendar esse caminho aí que é tão misterioso e é um caminho tão. Beijo, Cá, que é um caminho tão Beijo, misterioso querida. e que precisa ser visto, porque ali está a chave da nossa autonomia em todos os campos de extrema importância. Isso aí, de extrema importância. Muito importante e engloba muita coisa, de cada um. Então, fiquem à vontade de entrar em contato. Obrigada pela presença, Cá. Grande beijo, querida. E pode a semana que vem estaremos aqui. Grande beijo. Deixa eu parar a gravação aqui.